Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Derma Shorts, a sua atualização rápida na dermatologia veterinária. Eu sou a Aline Santana e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês sobre um tema novo que ainda é pouco falado na dermato, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre ele. Cada vez mais a gente vai falar desse tema, que é sobre longevidade, bem-estar e um termo em inglês que chama inflammaging, que eu já vou explicar o que ele é e por que a gente vai ouvir falar sobre esse tema. Bom, a gente tem visto com o avançar dos anos que cada vez mais existe uma aproximação na relação entre os pets e humanos. Existe um estreitamento de laços entre pets e humanos, né? Os pets estão cada vez mais próximos nos núcleos familiares. E a tendência é que esse laço continue se estreitando com o avançar dos anos. E desde agora já tem gerado uma grande pergunta diante dos pesquisadores, que é o seguinte: como que a gente pode gerar longevidade nos pets? Como que a gente pode fazer com que os pets vivam mais e vivam de maneira saudável? E quando a gente fala de viver de maneira saudável, é importante a gente lembrar das várias dimensões da saúde, que é um conceito que a gente aplica, que a gente ouve, né, na medicina humana, mas se aplica total para a veterinária com algumas adaptações, né? Então, quando eu falo de saúde, eu falo de saúde física, de alimentação, de nutrição, de exercício físico e até mesmo a saúde cognitiva, o estímulo cognitivo, que também é importante para a saúde dos pets. Então, como que a gente pode fazer com que os pets vivam mais e vivam bem em todas essas dimensões da saúde? E já existem pesquisas acontecendo para tentar entender quais são os mecanismos de envelhecimento nos pets e como que a gente pode fazer para desacelerar esses mecanismos, para fazer com que diminua o envelhecimento e com isso se acelere, né, ou se promova a longevidade. Existem vários eixos que promovem o envelhecimento e hoje eu quero falar aqui sobre aquele nome em inglês que eu citei no começo, que é um dos eixos do envelhecimento, que é o inflammaging. Inflammaging é uma palavra em inglês que junta duas outras palavras em inglês. Ela junta inflammation, que é inflamação, e aging, que é envelhecimento. Então, é uma mistura de inflamação com envelhecimento. O que é esse eixo do inflammaging? Os pesquisadores eles têm visto que a presença de doenças inflamatórias crônicas podem acelerar o envelhecimento. Como assim, né? Então, já tem comprovação que doenças inflamatórias crônicas, como, por exemplo, a doença renal crônica, cardiopatias, tanto em felinos quanto em caninos, câncer, doenças articulares degenerativas e várias outras doenças degenerativas ou inflamatórias, elas podem acelerar o envelhecimento por vários mecanismos, por dano tecidual, por estresse oxidativo, e até mesmo tem se falado muito sobre um declínio progressivo do sistema imunológico. São doenças que desafiam o sistema imunológico, que demandam o sistema imunológico, e com isso acaba gerando esse possível declínio, né, no sistema imunológico. E na dermato, apesar da gente não ter ainda nenhuma comprovação, eu acredito que esse conceito de inflammaging, ele se aplica total para a gente na dermato também. Porque quando a gente pensa em uma doença inflamatória crônica, que é o caso, por exemplo, da dermatite atópica canina, ela é uma doença que, uma vez que a gente dá o diagnóstico, o animal ele vai permanecer com essa doença ao longo de toda a vida dele. A gente vai ter que submeter esse animal a intervenções, né, de ambiente, a intervenções medicamentosas, sejam proativas ou reativas, ao longo de toda a vida. Sem contar que esses animais, muitas vezes, eles são submetidos a níveis de estresse por conta do prurido. Isso já foi comprovado, né, de que muitos pacientes atópicos têm um aumento no cortisol, justamente pelo estresse provocado pelo prurido. Fora todas essas vias biológicas que eu falei, de estresse oxidativo, de declínio no sistema imunológico, enfim. E isso, a presença dessa doença, ela pode, talvez, estar acelerando o envelhecimento. Talvez, comparativamente, um cão que tem atopia pode viver menos do que um cão saudável, né? Apesar de não ter a comprovação ainda, eu acredito que esse raciocínio, esse racional da doença renal crônica, do câncer, também se aplica na dermato. E eu acredito que, com o avançar dos anos, a indústria vai precisar olhar, e na verdade já está olhando para isso, para como que eu posso promover a longevidade. Eu não quero só tratar o paciente, né? Eu quero promover a longevidade. Eu quero ofertar a ele, né, dar a possibilidade da gente prescrever para esses pacientes fármacos, sejam eles ou medicamentos, né,
tópicos ou orais que tenham menos efeitos colaterais, né? Se a gente parar para pensar, até poucos anos atrás, a gente praticamente só tinha como opção o corticoide, que ainda é uma opção válida, mas tem muita restrição, porque são muitos efeitos colaterais, né? A longo prazo, os efeitos colaterais são muitos. Então, hoje, a gente tem pensado não só de prescrever uma terapia que seja efetiva, como também seja uma terapia segura. E que agora vem o conceito da longevidade. Seja uma terapia efetiva, segura e promova a longevidade, né? Não demande tanto desafios do sistema imunológico ou tantos efeitos colaterais. Então, de novo, apesar de ainda não ter comprovação, eu acredito que isso vai ser um núcleo de pesquisa dentro da dermato e com o avançar dos anos a gente vai entender cada vez mais, né, esses mecanismos de estresse oxidativo, de como que se relaciona dermato com longevidade e outra, né, como que a gente pensa na saúde global. Qual a relação da alimentação com a pele, né? Cada vez mais vai ser importante a gente não só olhar para a pele, que é o nosso órgão-alvo, mas olhar como a saúde como um todo. Os fatores ambientais, a relação da genética com os fatores ambientais, que é a epigenética, enfim. Então, esses são temas que ainda eles são tímidos dentro da dermato, a gente talvez não ouve falar tanto, mas já tem crescido as pesquisas e as discussões. E eu acredito que cada vez mais a gente vai ouvir falar sobre isso, tanto nos congressos e até mesmo a indústria, né? A indústria vai estar usando e buscando esse bem-estar, essa longevidade, no desenvolvimento de soluções para a gente tratar os nossos pacientes, sejam atópicos ou até outros pacientes que tenham outras dermatopatias. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria compartilhar nesse episódio de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário aqui e até a próxima!